existe só um jardineiro que chora ao ver cair do seu jardim uma flor, aquela que tanto zelou com carinho, agora lhe causam as lágrimas de dor. Durante tanto tempo fostes tão bela, possuía o perfume do mais puro amor. Por que deixaste que o vento do mundo tirasse você do jardim do Senhor? Aquele que foi teu fiel jardineiro, seus olhos parece que os vejo chorar ao ver a sua flor caída e morta na lama, sem forças pra se levantar. Jardineiro cultivou a terra, plantou com amor e o jardim floriu. Os crentes são a plantação do Senhor. Por Cristo na cruz do Calvário surgiu. O bom jardineiro é o Senhor Jesus, e o crente desviado é a flor que caiu, e o vento do mundo é o que não presta, soprou na flor até que a destruiu. Aquele que foi teu fiel jardineiro, seus olhos parece que os vejo chorar. Bom dia, meus queridos irmãos. Deus os abençoe neste dia maravilhoso, neste domingo. Aqui estamos mais uma vez para levar uma mensagem até os vossos corações, uma mensagem vindo do trono de Deus. Domingo, este dia que reunimos com a família, né? Nós sempre planejamos aí alguma coisa diferente, um almoço, uma saída ou até mesmo em casa, ficarmos com nossos filhos, a família, receber alguns parentes, né? Enfim, esse domingo que nós nos reunimos para estarmos juntos, no dia de descanso. E hoje nós estamos aqui, você também está aí reunido com a sua querida família, no seu lar, na sua comodidade. E que Deus vos abençoe nesta manhã. Assim nós podemos cultuar ao Senhor nosso Jesus Cristo, que tantas bênçãos, tantas coisas tem feito por nós, né? E nós negligenciamos muitas das vezes em poder oferecer ao nosso Deus alguns minutinhos, né? E às vezes pensamos que estamos fazendo muito, mas é nada para o nosso Deus, que tanto tem feito por nós. E passamos, quem sabe, desde o nosso levantar aí, correndo de um lado para o outro, preocupado com as nossas responsabilidades, né? E negligenciamos, às vezes deixamos até de orar, é mesmo? Buscar a presença do Senhor,
reunir, quem sabe ler aí a palavra de Deus junto com a família, com os nossos filhos, oferecer ao Senhor alguns minutinhos da nossa vida. Passamos aí 8, 12 horas durante o dia trabalhando e sabemos que se Deus não estivesse no comando de tudo, se não fosse a misericórdia do Senhor, nós não teríamos esta liberdade, este tempo. Então, nesta manhã, neste domingo, esse momento tão precioso que o Senhor nos concede, que nós possamos adentrar ao trono da graça, ao trono de Deus, e assim oferecer ao Senhor, pedir ao Senhor licença para podermos estar na sua presença e dizer: Senhor, neste momento eu quero cultuar o teu bendito nome, eu quero orar, eu quero ouvir a tua mensagem, dedicar este minúsculo tempo ao Senhor. Eu convido você a fazer isto neste domingo, porque a própria palavra diz: orai sem cessar. Primeiramente, vigiai, e depois orai sem cessar, né? E sabemos que a gente está sempre, a nossa atividade, mas ligado no Senhor, né? Pedindo a misericórdia, livramentos, mas nós precisamos ter aquele momento com Deus. Precisamos ter aquele particular com Deus. E há essa necessidade, mas que nós, neste domingo, com muita alegria no coração, vamos fazer isto ao Senhor. Eu convido-os a fazer agora essa oração introdutória comigo. Pai querido, santo, poderoso, Deus de misericórdia, aqui estamos nesta manhã gloriosa, este dia que o Senhor nos concede de vida para podermos te cultuar, Pai. Temos os nossos afazeres, Senhor Jesus, as buscas, Senhor Jesus, as ansiedades às vezes toma, Senhor Jesus, um lugar, Senhor, a mais em nossas vidas, quando que não poderia ser desta forma. Mas o Senhor conhece, Pai, os nossos corações. O Senhor possa estar dirigindo, o Senhor possa estar orientando o teu povo, a tua igreja. Senhor Jesus, oramos agora, pedimos a tua presença neste momento. Ó Senhor Jesus, que o Senhor possa receber, Pai, a nossa adoração, a nossa sinceridade, o nosso culto racional, Senhor. Ó Senhor, um sacrifício vivo diante da tua presença nos oferecemos a ti, Pai. Neste dia glorioso, onde nos podemos descansar, reunir a família. Pai querido, ó Senhor, sê conosco, Pai. Que o Senhor possa estar falando aos corações, Pai. Que os nossos irmãos possam estar com seus ouvidos audível à tua voz, ungidos, com os corações receptíveis à tua palavra, buscando o Senhor de ti. Esclarecimento, entendimento, revela a tua palavra aos teus filhos, Pai. Que a tua palavra é a verdade, é o alimento, Senhor. E nós precisamos desta palavra, nós precisamos deste alimento, precisamos de direção, precisamos, Senhor, de esclarecimento do Espírito Santo, Senhor, em nossas vidas, para que possamos prosseguir nesta caminhada. Abençoa os teus filhos, Pai. E agora iremos meditar, Senhor, na tua santa palavra, e que esta palavra venha de encontro com a nossa necessidade, Pai. Oramos e te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus, irmãos. E eu quero convosco nesta manhã meditar numa palavra que o Senhor colocou no meu coração, que esta palavra é muito importante às nossas vidas. É uma palavra que
ela vai direcionar a nossa vida, vai nos trazer entendimento para que nós possamos prosseguir na nossa caminhada. E esta palavra, ela está aqui no Velho Testamento, no primeiro livro de Samuel, capítulo 15. Eu quero ler aqui a partir do primeiro versículo. Fala-se aqui do rei Saul, nos traz uma mensagem maravilhosa, muito importante, possamos assimilar, possamos tê-la para os dias atuais. A palavra do Senhor, ela é viva e eficaz. E cada dia que nós lemos, que meditamos, ela se renova em nossa vida. Por isso eu quero meditar com os irmãos nesta manhã esta palavra que diz, 1 Samuel capítulo 15, diz: Samuel disse a Saul: o Senhor me enviou para ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Ouça, pois, a voz das palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eu me lembro do que fez Amaleque a Israel, que se pôs no caminho quando subia do Egito. Vai agora, pois, e fere Amaleque, e destrói dele tudo o que tiver, e não tenhas dele piedade. Mate homens e mulheres, meninos e até aos que mamam, desde vacas e ovelhas, camelos e jumento. Saul então ajuntou o povo e os contou em Telaim 200.000 homens de pé e 10.000 homens de Judá. E vindo Saul à cidade de Amaleque, pôs emboscada no vale. E disse Saul aos queneus: ide, retirai-vos e saiam de entre vós, saiam de entre os amalequitas, para que não vos destrua junto com ele, porque vós usaste de misericórdia com todos os filhos de Israel, quando subiam do Egito, e se apartaram, pois, os queneus do meio dos amalequitas. E Saul feriu os amalequitas desde Avilá até chegar a Sur, que está na fronteira do Egito. E Agag, rei dos amalequitas, tomou vivo, mas a todo o povo matou ao fio de espada. E Saul e o povo pouparam a Agag, e ao melhor das ovelhas, e do gado maior, e aos grandes, e aos carneiros, e a tudo o que de melhor havia. Não os quiseram destruir totalmente, mas tudo o que era vil e fraco destruíram. Até aqui. Temos mais alguns outros versículos aqui, mas eu vou me deter por aqui. Muito bem, irmãos. Aqui a palavra fala da história de Saul. Saul, quando já vinha de uma peleja anterior aqui, quando também o povo já estava pedindo ao Senhor, aclamando a Deus que queria aí um rei sobre eles, que eles já estavam cansados de prosseguir sem o que eles estavam dizendo, sem a direção, e eles queriam realmente que tivesse agora, quem sabe até tivesse saindo de um governo teocrático, mas aqui partindo para um governo humano. E esse povo estava aclamando para um rei. Muito bem, essa é um resumo pequeníssimo dessa introdução, até chegar aqui em Saul, que também já fazia parte de um grande exército. Mas a leitura aqui no momento que nós estamos lendo fala de Saul, que havia estado ali já fazendo as suas guerras, e o Senhor então
ungiu Samuel, falou ao coração de Samuel, bem melhor dizendo, Samuel já era ungido do Senhor, mas escolheu Samuel para ungir o rei de Israel. Quem sabe neste momento agora estaria assim mudando então a história de Israel, que houve grandes mudanças até Saul. Mas então aqui Samuel foi escolhido por Deus para ungir Saul como rei de Israel. E o Senhor falou que enviou para ungir-te sobre o seu povo, sobre o povo de Deus. Rei de Israel. Encontramos que Saul foi posto à prova aqui, irmãos, 2 vezes e fracassou sob cada prova. Os filisteus foi o instrumento de Deus da primeira prova. Saul havia guerreado ali com os filisteus. Não vamos entrar muito nessa história ali, que é muito longa, dos filisteus. Saul fracassou, conclamou um jejum no dia da guerra aos seus soldados, e meio fora do propósito do Senhor, e os soldados já estavam meio débeis, fracos, e Saul, ele fracassou nesses seus pensamentos, nessa sua proposta. O filho de Saul, Jonatas, foi lá e, sem perceber que o pai havia decretado ali um jejum para todos os guerreiros, com a vara lá molhou num favo de mel e se alimentou. Enfim, aconteceu essas coisas, depois o povo se revoltou, falaram para Saul que Jonatas havia feito isto, enfim, ele depois colocou seu filho à prova. Então nós vemos aqui que desde esta primeira prova, o Saul já havia fracassado. O povo depois livrou Jonatas, aí, quem sabe, de uma inquisição de morte pelo seu próprio pai, que não assumiu ali o seu fracasso. Muito bem, o amalequita a primeira prova demonstrou que ele era um homem carnal, porque ele esperava em Deus, mas não esperava por Deus. Esse é um grande problema, né, irmãos, do ser humano. E esperava por Deus, mas não aguardava a definição de Deus. A segunda prova, ele demonstrou ser desobediente porque pôs a sua própria vontade acima da vontade de Deus. Na primeira prova, falha em confiar em Deus, em não confiar em Deus. Na segunda prova, ele desobedeceu ao Senhor, falhou. Estas duas palavras, irmãos, confiar em Deus e obedecer, são chaves na vida cristã. E são impossíveis para aqueles que estão fora da vida cristã, aqueles que estão fora de um convívio com Deus, fora da direção de Deus. Esta palavra, confiar e obedecer, é muito difícil de aceitar. A rebelião no céu, vemos tudo o que acontece hoje é por cometermos esta grande falha, não confiar e não obedecer. E aqui nós vemos que Saul cometeu esses erros. Segundo o versículo aqui, diz assim, diz o Senhor dos Exércitos: eu me lembro do que fez Amaleque a Israel, que se opôs no caminho quando subia do Egito. Aqui nós percebemos que Deus viu o fracasso de Saul, mas deu para ele. Samuel veio para ungí-lo como rei de Israel e deu uma missão para ele, falando: olha, eu quero que você, nas próximas guerras, eu quero que você extermine Amaleque. Amaleque, irmãos, aqui, na palavra de Deus, significa o mundo, os nossos perseguidores. E a Bíblia diz aqui que Amaleque era para ser destruído.
porque ele se opôs no caminho de Israel, quando o povo de Israel estava saindo do Egito. O povo estava debilitado, o povo estava ali meio que desolado nessa saída. E este exército aí armou armadilha, foi o primeiro a atacar o povo de Deus. Mas o nosso Deus não deixa nada no esquecimento. As pessoas podem esquecer, a pessoa que produz o mal na sua vida, ele pode esquecer disto, mas nós temos um Deus justo, poderoso e verdadeiro, amados. Ele não esquece. E aqui Deus levantou Saul e falou: eu quero que você, a própria palavra diz, vai agora, pois fere a Amaleque e destrua tudo, como nós já lemos aqui. Tudo que ele tiver, sem piedade, homens, mulheres, crianças, enfim. Tudo o que eles possuíam, vacas, ovelhas. A palavra-chave aqui é destrói tudo. Vamos ligando isto, irmãos, nos dias atuais, o que Deus quer dizer conosco. No início aqui falamos de um homem que foi chamado. Veio de um fracasso, mas mesmo assim, ungido do rei de Israel. O Senhor fortalece, o Senhor levanta o abatido, o Senhor do nada, Ele traz a existência, Ele coloca o homem, viu o pecador, traz, purifica, limpa e coloca como um príncipe. Mas quando o homem entra no propósito de Deus e aceita esse tratamento de Deus, então Deus aqui teve misericórdia para com Saul, mas Saul, mostrando ali a sua carnalidade, e Deus então dá esta ordem, destrói, elimina Amaleque. E Amaleque, na tipologia antiga do Testamento, nós percebemos aqui, na tipologia do Antigo Testamento, é um tipo da carne. A carne, elas pertencem, nós percebemos, irmãos, à natureza adâmica, ou dizemos a natureza pecaminosa. Caracteriza os esforços próprios do homem para salvar-se pelas boas obras, dinheiro, educação, religião. É a ruína de quem segue por esse caminho. É a fonte do conflito maior do cristão. Paulo disse: se viverdes segundo a carne, morrereis. Está aí uma expressão, uma explicação do apóstolo Paulo. Nós temos esses versículos em Romanos 8, versículo 13. Lá diz, se nós examinarmos a palavra de Deus, se vivemos segundo a carne, morreremos. E aqui está este acontecimento aqui, nós hoje estamos meditando nesta palavra. Então Deus deu uma ordem expressa a Saul. Saul então juntou o povo, contou ali em Telaim seus homens, 200.000, e foi à cidade de Amaleque, fez emboscada no vale, e disse aos queneus: os queneus eram um povo que estava nessa caminhada, participando com essa jornada, e encontrou nesta jornada o povo de Israel, mas não conflitou com o povo de Israel, com aquele povo que estava saindo do Egito. E Saul aqui então teve compaixão, até bom senso e misericórdia. Ele falou: retirai e saiam de entre os amalequitas, não é mesmo? Saiam aí do meio deste povo que vocês estão vivendo junto com eles, né? Os amalequitas atacaram o povo lá de Israel. Foram injustos, foram os covardes. Fizeram, nós lemos lá no início, aí um ataque contra este povo. Eles foram covardemente atacando o povo de Israel. Isto ficou no coração de Deus. Porque o povo de Israel é um povo seleto, o povo que Deus chamou.
E Deus zela pelo seu povo. Deus zela pelos seus ungidos. E aqui Saul então falou: vai, vamos te dar esta chance, sai do meio dos amalequitas, porque nós vamos destruir os amalequitas. Então ele diz: para que não vos destrua junto com ele, porque vós usaste de misericórdia com todos os filhos de Israel quando subiram do Egito. Eles pouparam os filhos de Israel. E se apartaram, pois, os queneus do meio dos amalequitas. E Saul saiu e feriu os amalequitas, irmãos. Aqui a palavra diz que ele feriu os amalequitas desde Avilá até chegar a Sur, era a região ali. Os amalequitas eram os inimigos determinados e cruéis, irmãos, do povo de Deus, perseguidores. Foram os primeiros que atacaram o povo lá no Egito. Lá em Êxodo, capítulo 17, fala deste episódio. Quando Israel estava deprimido e débil, eles atacaram aos fracos dentre eles. A sua atitude foi ruim, mas devido a este ódio, Deus ordenou a sua extinção. Aleluia! Eu quero dizer para você que Deus está agindo, Deus está a favor da tua vida, da minha vida, daqueles que servem ao Senhor. Os amalequitas, os perseguidores do povo de Deus, a opressão significa o mundo, aqueles que nos perseguem, aqueles que vivem nos traindo, nos amaldiçoando, é o perseguidor atual da nossa vida. E o Senhor se lembra porque Ele lembrou, Ele falou: vamos fazer justiça, eu quero exterminar. E o Senhor está dizendo, neste dia, se nós entrarmos pelo caminho, Ele vai exterminar esses adversários. Até porque, irmãos, a bem da verdade eu quero dizer para os irmãos, Deus já fez isto. Deus já fez isto através de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Aleluia! O sacrifício de Jesus, o que Jesus fez na cruz do Calvário, Ele já venceu os amorreus, os amalequitas, os filisteus. Aleluia! Ele já venceu na cruz do Calvário. Os adversários já foi vencido. A obra expiatória, a obra vencedora de Jesus Cristo já foi concluída ali na cruz do Calvário. Aleluia! E Deus está dizendo que através de Jesus Cristo Ele já venceu, meu irmão, por mim e por você. Mas nós temos aqui uma palavra deste homem, e eu quero já encerrar em breves palavras. Irmãos, Deus ordenou sua extinção, Ele insistiu com o seu povo de não esquecer desta responsabilidade. Deus não esquece de você nem de mim. Deus é justo. O mais rápido possível, Deus falou aqui, assim que eles estivessem assentados em Canaã. Aleluia! Eles se esqueceram. Os amalequitas esqueceram do que eles fizeram, mas Deus não esqueceu. Aleluia! Deus não esquece de você. De fato, Deus deu a Amaleque 500 anos de descanso para arrepender-se, mas tudo em vão. Essa nação, como as 7 nações de Canaã, resistiu a todo impulso divino e por fim chegou a ser tão corrupta que os interesses da humanidade e o amor decretaram a sua extinção absoluta. Aleluia! Mas aqui, irmãos, nós precisamos ver que Deus está ao nosso favor, mas a ordem expressa do Senhor elimina, afasta desses amalequitas. Deus quer você como um povo escolhido, em busca da santidade. Mas aqui Saul pecou, irmãos. Saul pecou. Ele poupou o rei Agag, o malequita, tomou vivo. E tomou vivo porque Deus deu a ele a possibilidade de destruição. Destruiu o povo, mas o homem, com a sua soberba, o homem com o seu olhar de ganância, que aconteceu com Saul aqui também foi ganância.
Ele olhou ali os bens do rei Agag e poupou Agag, poupou ali suas vacas, seus pertences, e Deus se enfureceu com isso. Deus se entristeceu com esta atitude, mas que nós, irmãos, possamos eliminar, não vamos ficar com o nosso Agag aí, porque a palavra diz aqui, irmãos, e Saul poupou, e o povo também foi conivente com esta atitude de Saul, pouparam a Agag, não foi só o rei, e o melhor das ovelhas e do gado maior, os grandes, os carneiros e tudo o que de melhor havia, não os quiseram destruir totalmente, ganância, mas tudo o que era vil e fraco destruíram. E portanto temos aqui um quadro perfeito, irmãos, não somente desta época, e sim também do cristianismo moderno. A única coisa que Deus aceitará é Jesus Cristo e Ele crucificado, glória a Deus. 1 Coríntios 1:23, a mensagem da cruz é fácil de entender, mas não é fácil de nela crer, aleluia. O homem religioso ainda gosta de aferrar-se aos seus próprios esforços, particulares e obras, quaisquer que sejam, as quais Deus nunca pode aceitar. E veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo, me arrependo de ter posto Saul como rei, porque não tem seguido a mim. Deus não se agradou desta atitude. Deus não se agrada da atitude. Deus colocou aqui Saul como rei. Deus tem nos colocado, irmãos, para reinar com ele, aleluia. Mas às vezes, com a ganância, com os problemas, nós temos poupado a Agag, temos poupado as riquezas, temos poupado às vezes as coisas que têm atraído, os pratos que o inimigo às vezes tem oferecido, mas Deus é justo. Este povo foi perseguido, está na lembrança de Deus, nós somos as meninas dos olhos de Deus, e Deus aqui então veio para fazer justiça, aleluia, e levantou esta pessoa, e ele falhou diante de Deus, mas que nós, irmãos, não venhamos a falhar diante de Deus, que nós venhamos terminar todos esses males, porque o Senhor nos diz para sermos puros, santos. Santos quer dizer separados para o nosso Deus. A igreja santa, pura, imaculada de Jesus. Esta igreja imaculada, não vamos ter ganância, não vamos ficar com os nossos olhos altivos às coisas deste mundo, mas vamos estar observando a cruz, vamos estar observando Jesus Cristo, aleluia, buscando a santidade, se envolvendo com as coisas de Deus, aleluia. O Deus aqui se entristeceu com Saul, e o fim trágico de Saul nós vemos aqui na história, irmãos. Perdeu seu reinado, foi desacreditado, enfim morreu de uma forma trágica e nos trouxe consequência até hoje. Então, crer, confiar em Deus, obedecer a Deus. Vamos deixar Amaleque, vamos deixar os amalequitas, vamos deixar as concupiscências deste mundo, vamos nos voltar para Deus. Ele tem a solução para os nossos problemas. Vamos obedecer. Ganância, irmãos, pelas coisas deste mundo. Saul promoveu essa discórdia aqui, levou um povo à destruição, humano e espiritual, mas que nós possamos levar a nossa família ao trono de Deus, consolidar a nossa família, a nossa fé em Jesus Cristo, fortalecer as nossas estruturas nesta rocha que é Jesus Cristo. Destruímos os Agags da vida, destruímos aí as amalequitas, os males, porque eles causaram mal ao povo de Deus e até hoje tentando causar mal a esta humanidade. Mas eles já foram vencidos ali no sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Ali foi consumado a minha vitória, a tua vitória. Basta agora aceitarmos a mensagem da cruz, o sacrifício de Jesus. Aleluia. E Deus quer fazer isto na tua vida agora. Quero orar com você. Pai querido, santo, poderoso, Deus de misericórdia, a tua palavra foi explícita, foi falada.
Pai, aqui nós estamos neste domingo maravilhoso com a família. Nós queremos te adorar, Senhor. Oh, Deus, nos dá força para entendermos esta mensagem, a tua palavra, que devemos ser separados, Senhor, deste mundo. Estamos andando em busca, Senhor, das nossas vitórias, Senhor. Estamos em busca, Senhor, esforçando para levarmos uma vida de santificação diante da tua santa presença. Por isso há uma necessidade de esforços, Senhor. Nos esforçar, Senhor, buscar entender a tua palavra, orar, Senhor, buscar uma vida de santificação. Como o apóstolo Paulo disse, estamos neste mundo, mas não somos deste mundo, aleluia. Estamos como os forasteiros, caminhando para um lar eterno, uma mansão celestial que o Senhor tem nos preparado. Abençoa a família, abençoa os teus filhos neste dia, Senhor. Aqueles que estão se voltando a ti. Senhor, preenche este vazio. Este mundo não tem nada, Senhor, para nos oferecer, Senhor. Ah, Senhor, coisas supérfluas. A concupiscência aumenta, Senhor, o engano, a ganância, Senhor. Mas nós buscamos, Pai, virtudes de Jesus Cristo. Buscamos, Pai, a tua presença para podermos viver uma vida, Senhor, sadia, uma vida próspera, Senhor. Abençoa os teus filhos, o trabalho, Senhor. Dá vitória, Pai, à tua igreja, Senhor. As portas já estão abertas, que eles possam ter esta direção, saber por onde entrar os teus filhinhos. Oh, Deus, que o teu Espírito Santo jamais venha se afastar, como se afastou da vida de Saul. O Espírito Santo saiu da vida dele. Quando ele foi consagrado, quando Samuel estava consagrando este homem, ele já lhe saiu falando, profetizando. Senhor, foi usado pelo Espírito Santo, mas o Espírito de Deus se afastou deste homem. Ou coisas tremendas, horríveis, ele fez de conduzir um povo à destruição, mas que nós possamos ser cheios do teu Espírito Santo, Senhor, cheio do Espírito Santo, Senhor, e poder conduzir a nossa família, conduzir, Senhor Jesus querido, ó Deus, o teu povo. Podemos andar, Senhor, direcionado à cruz, direcionando, Senhor, a esta cidade que o Senhor nos promete, Pai, mas cheio do Espírito Santo em nossas vidas. Abençoa a tua igreja, o teu povo, Pai. Dá uma semana, Senhor, uma semana próspera e abençoada aos teus filhos, Pai. Eu oro, agradeço ao Senhor Jesus por este povo, pela tua igreja, Senhor Jesus. Restaura agora os teus filhos, aqueles que estão precisando de um renovo espiritual, de força. Senhor, levanta o abatido, Pai. Entra com a salvação neste lar, Senhor, nesta família, Senhor. Oh, Jesus, nós oramos e nós cremos, Pai. E em nome de Jesus aqui, nós determinamos na vida dos teus filhos, Pai, essas pessoas que sentem-se oprimidos, Senhor, rebenta as correntes, Pai, solta as algemas. Essas pessoas que estão deprimidas, levanta-os, Pai. Aleluia. Alega estes corações, Pai, dá a tua direção, Pai. Eu oro, Pai, e te agradeço em nome de Jesus. Amém? Amém. Deus abençoe, querida igreja, meus queridos irmãos. Quinta-feira estaremos aqui ministrando a palavra ao teu coração. Receba a bênção apostólica agora. Que o grande amor de Deus e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, estejam com todos nós para todos sempre. Amém. Comunidade Logos, a família abençoada. Estamos nessa. Grande abraço do vosso pastor, da pastora Raquel. Deus abençoe, uma semana abençoada e próspera a todos vocês. Amém. Já tenho luz, a luz bendita do amor. Fica, Senhor, já se faz tarde. Meu coração para pousar, faz em mim morada permanente, fica
ajuda-me, ajuda-me até chegar.